Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina, esse nosso projeto de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. E nós estamos na nossa série especial de provérbios, estudando esse livro, que é o livro da sabedoria. E tem ajudado cada uma de nós a transformar as nossas ações, nossas atitudes, fazendo a gente pensar, refletir sobre como estamos vivendo. E é por isso que nós estamos aqui, buscando aprender mais e mais, mesmo que nos confronte, mesmo que muitas vezes não seja tão confortável, mas onde nós encontramos também a transformação verdadeira que tanto desejamos. Se você quer ter uma vida transformada, busque aplicar tudo o que você está aprendendo aqui. Viva o OPA! Ouça, pense e haja, né? Coloque em prática tudo que você aprender. Eu tenho certeza que a transformação na sua vida virá. E hoje nós vamos avançar mais um capítulo de Provérbios, nós vamos estudar o capítulo 19, mas antes de entrarmos nesse capítulo, eu preciso pedir para você curtir esse vídeo, que é muito importante. Eu tenho visto bastante pessoas assistir, graças a Deus por isso, mas poucos estão curtindo, e isso é muito importante para a plataforma entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Então, é só clicar no botão, é rapidinho, você não vai gastar nem um segundo fazendo isso. Isso já me ajuda também a alavancar e entregar esse conteúdo para mais pessoas. E você pode compartilhar com seus amigos, familiares, copiando o link e colocando nas suas redes sociais. Tenho certeza que muitas pessoas poderão ser transformadas só com essa pequena atitude que você pode ter. E se você é nova por aqui, se inscreva no canal, habilite o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos e me siga nas redes sociais. Agora você está pronta para estudar junto comigo o capítulo 19 de Provérbios? Então pegue a sua Bíblia, seu caderno, caneta, marca-texto, tudo que você tem aí para estudar e vem junto comigo. Vamos aproveitar esse feriado para a gente estudar e entender a palavra de Deus de forma profunda e transformadora. Então vamos fazer a nossa leitura, depois eu falo a frase do dia e a gente entra no nosso estudo de hoje. E o texto em Provérbios, capítulo 19, diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. E não é bom que o tolo viva no luxo, e nem que o escravo governe os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como um rugido de um leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça, e uma esposa que vive resmungando é como águas que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais a casa, o dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que ela seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade.
Quem é sábio, aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado e quem não tem juízo será castigado. Acabamos de ler então o capítulo 19, são 29 versículos e olha só o tanto de lições que nós aprendemos aqui, né? Como a gente já aprendeu, dentro do capítulo, né, de cada capítulo de Provérbios, são diversas lições citadas, mencionadas e algumas até que são parecidas, né? Que a gente até falou no início dessa jornada, do capítulo 10 até o 19, a gente ia ter muito paralelismo, né? Ou seja, muitas coisas que se repetiriam, que falariam, né, de forma igual dentro dos versículos e dentro dos capítulos. Mas o entendimento de cada capítulo, a gente vai trazer ali lições que vão se destacar. E quando a gente olha para o capítulo 19, a gente identifica algo muito interessante. A maioria dos versículos, a maioria dos ensinamentos que nós encontramos aqui estão relacionados a como nós devemos nos portar, a como nós devemos viver, ou seja, a nossa prática de vida, as nossas ações. E com isso leva a gente a refletir e pensar, eu tenho realmente me responsabilizado pelas minhas ações? Eu tenho sido responsável pelas minhas atitudes? É isso que eu quero te fazer pensar neste dia. Você tem realmente se responsabilizado por suas atitudes, pelas suas ações? Porque muitas vezes, sem perceber, nós podemos fugir das nossas responsabilidades. E é por isso que eu quero trazer a frase do dia para a gente já entrar nesse estudo e fazer você refletir e pensar, eu tenho de fato vivido as responsabilidades das minhas atitudes? Olha só o que a frase do dia diz para nós. Não culpe a Deus pelas consequências de suas escolhas. Eita! Olha só. E por que nós estamos com essa frase do dia, né? E por que nós vamos trabalhar em cima desse entendimento? E quando a gente olha aqui no versículo 3, diz assim, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça, ou seja, faz a pessoa viver o problema, a falta de juízo. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Ela quem? Nós, as pessoas. A pessoa, quando ela cai na desgraça, quando algo ruim acontece com ela, a primeira coisa que ela faz é culpar a Deus pelo que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente volta, mas por que isso está acontecendo? Mas por que isso está acontecendo? Por que Deus deixou isso acontecer? Mas quando a gente vai olhar nas nossas ações, nas nossas atitudes, vamos ver que temos influência para aquilo acontecer. Às vezes uma escolha errada, uma atitude indevida, algo que a gente falou lá atrás, que a gente está colhendo hoje, coisas que a gente nem lembra que fez, mas que as consequências vieram. Em coisas que a gente faz, que a gente nem lembra, que a gente acha que ficou no passado, mas a gente esquece que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então tem muitas pessoas que estão colhendo hoje coisas que plantaram lá atrás e nem lembram disso. E aí elas culpam a Deus, falam que o que elas estão vivendo é culpa de Deus, porque Deus não ama, porque Deus não cuida, porque Deus se esqueceu, porque se Deus existisse, Deus não permitiria. Mas as pessoas esquecem que tudo que nós vivemos é apenas a resposta de consequências do que nós fizemos. Tanto é que se hoje existe dor, se hoje existe problema no mundo, veio como consequência do quê? Do pecado. Lá atrás, Adão e Eva comendo do fruto proibido. E hoje nós temos o quê? As consequências. Não parou neles. Não ficou só com eles. Veio para as nossas vidas. E hoje nós vivemos as consequências do pecado, do erro, das escolhas, de iniciativas que fizeram. Muitas consequências que filhos sofrem não vieram dos seus erros, vieram dos erros dos seus pais. Então a gente precisa entender que as nossas ações não correspondem só no meu momento, mas elas vão também corresponder no futuro. Por isso que a Bíblia fala tanto que nós devemos ser sensatos, tomar decisões de forma sensata, não pensando só no hoje, no agora. Eu tenho que pensar a longo prazo. As decisões que você toma hoje, conquistadora, não vão afetar só você. Elas vão afetar o seu futuro. E no seu futuro podem ter outras pessoas que estarão lá com você que também serão afetadas por escolhas que você faz hoje.
Então, uma coisa leva a outra. Uma decisão, uma atitude, uma inconsequência aqui resultará numa consequência lá na frente. Você consegue entender? Então, olha só, a gente normalmente costuma o quê? Voltar para Deus. Porque Deus deixou, porque Deus foi ruim, porque Deus fez isso comigo. Mas esquecemos das consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas escolhas. Deus, ele age na nossa vida através da lei da semeadura. Se não fosse assim, Provérbios não repetiria tanto o fato de que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, que nós vamos comer daquilo que falamos, que nós vamos viver aquilo que nós fizemos, o que plantamos, nossas escolhas, nossas ações. Então, por isso que o nosso desafio hoje é parar para pensar: eu tenho me responsabilizado pelas minhas atitudes? Ou eu tenho jogado a culpa em Deus? Ou tenho jogado a culpa nas pessoas à minha volta? Eu tenho justificado as minhas falhas, os meus erros com base no que outros fizeram para mim? É muito interessante a gente parar para pensar. E o capítulo 19 está repleto de lições que fazem a gente pensar não no que fizeram, não no que aconteceu, mas no que eu estou fazendo. Então é um convite para mim e para você pensar nas nossas vidas, nas nossas consequências. E é por isso que eu quero te perguntar: você já ficou brava com Deus? É uma pergunta difícil, né? Pesada até, mas ela é necessária da gente parar e pensar. Eu fiquei brava com Deus em alguma vez? Ou eu estou brava com Deus? Mas deixa eu parar para pensar: o que está me fazendo ficar brava com Deus? Será que o que eu estou me sentindo chateada, irritada, ou até mesmo brava com Deus, é porque foi Deus mesmo que fez isso de forma ruim na minha vida? Ou ele só permitiu que as consequências viessem porque ele age conforme aquilo que eu faço? Ele permite que as coisas aconteçam conforme as consequências das minhas escolhas. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, a nossa posição de levar a culpa para Deus está totalmente errada. Nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas. E olhar para Provérbios nesse capítulo vai fazer a gente olhar para a nossa vida e para as nossas posturas, para as nossas atitudes. É interessante a gente parar para pensar, né? Tudo que aconteceu nesses últimos dias lá no Rio Grande do Sul, e eu vi muitas pessoas falando: mas olha só a situação, se Deus existisse isso não permitiria, olha só, o mundo é tão cruel, olha o que aconteceu, pessoas inocentes, tanta maldade, tanta catástrofe. E as pessoas, elas olham sempre o quê? Para Deus. Porque Deus deixou, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Mas elas esquecem que, na verdade, a gente só está colhendo as consequências do mau uso, do cuidado que a gente teve com a natureza. E agora, as coisas estão acontecendo. Além disso, a condenação no mundo, ela existe por consequência dos nossos pecados, mas a gente não leva isso em consideração, né? A gente normalmente costuma direcionar a culpa para Deus, como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade. Mas olha só, nós que queremos crescer em sabedoria, vamos entender que não é sensato levar a culpa ou colocar a culpa em Deus, quando na verdade é uma responsabilidade nossa, porque Deus, ele não tem culpa nenhuma das nossas escolhas ruins. Pelo contrário, ele é um pai tão bom, ele nos instrui, ele nos orienta, ele nos explica como devemos viver. Mas cabe cada um de nós escolhermos o caminho que queremos andar. E é por isso que eu imagino que você que está aqui, você não quer mais viver uma vida de consequências negativas, ruins, trágicas, né? Ou até mesmo cair na desgraça da sua vida e olhar e se arrepender de suas escolhas. E é por isso que você quer melhorar a sua forma de viver, correto? Então, se você quer melhorar a sua forma de viver, eu vou te falar 5 coisas que dentro desse capítulo nós encontramos para você começar a analisar como você está vivendo. A primeira coisa é o que está escrito no versículo 2, que diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Então, a primeira coisa que você precisa deixar de fazer na sua vida é de ser uma pessoa afobada. Uma pessoa que é desesperada, ansiosa, inquieta. E nós, inclusive, já aprendemos que isso é uma armadilha do inimigo contra as nossas vidas na série Armadilhas Espirituais. Se você não assistiu, estão aqui também no YouTube. Procure para você assistir e você vai compreender isso que eu estou te falando. Então, cuidado para não ser uma pessoa inquieta, uma pessoa afobada, acelerada demais, a ponto de fazer as coisas sem pensar.
cuidado, porque quando você faz isso, você faz escolhas erradas e essas escolhas erradas levarão você a cair e a tropeçar. Vai errar o caminho, hein? Então, para você não errar o caminho, não seja afobada, não seja desesperada. Comece a pensar antes de agir. Não seja aquela que responde, que é reativa muito rápido, sabe? Reaja, mas reaja com a forma certa, com a forma de pensar. Pense primeiro, depois coloque em prática. Conseguiu entender? A segunda coisa nós encontramos no versículo 13 e 14, que traz pra gente a seguinte instrução. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais a casa, o dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. E no versículo 18 diz isso aqui, olha. No versículo 18 fala: corrija o seu filho enquanto ele tem idade para aprender, mas não os mate de pancadas. O que a gente pode aprender nesses 3 versículos que acabamos de ler? O ponto aqui é: aprenda a ser uma pessoa sensata na sua casa. Seja uma boa esposa. Se no caso você que está assistindo é uma filha, mora com seus pais, seja uma boa filha. Seja um bom exemplo na sua casa, um bom marido, uma boa esposa. Viva de forma adequada dentro da sua casa. Seja um exemplo, seja uma boa pessoa. Faça o seu papel. Não faça algo que leve à desgraça da sua família. Então, cuidado com viver reclamando, resmungando, murmurando, briguenta. Cuidado para não passar panos quentes nas coisas erradas que seus filhos fazem. Muitos pais fazem isso com medo de corrigir, com medo de repreender, então acabam vendo os filhos indo para o caminho errado e deixa. Ah, tudo bem, não, é bonitinho, né, criança, tudo bem. Cuidado, a Bíblia está dizendo que você tem que instruir, que você tem que educar, que você tem que corrigir enquanto há tempo. Então, se você tem passado panos quentes aí para os seus filhos, tem visto seus filhos fazer coisa errada, mesmo pequenininho, mas é bonitinho, é fofinho, mas uma hora esse fofinho vai crescer. E se ele não for corrigido no tempo certo, lá na frente você vai chorar amargamente e depois dizer que foi Deus que não cuidou do seu filho, foi Deus que permitiu que coisas ruins acontecessem com o seu filho. Então, hoje, enquanto ele é pequeno, enquanto ele ainda está debaixo da sua autoridade, seja uma mãe sensata. Corrija o seu filho, instrua o seu filho. A Bíblia diz que você tem que instruir o seu filho enquanto é pequeno, para quando crescer não desviar do caminho. Mas muitos pais não estão fazendo isso porque têm medo de reprimir o filho, medo de corrigir, medo de chamar a atenção. Cuidado, a Bíblia está instruindo. Se você não corrigir enquanto há tempo, lá na frente, não adianta reclamar. Então é uma instrução. Seja uma pessoa sensata na sua casa, seja uma boa esposa, cuidado com as suas reclamações, com a sua murmuração, com a sua forma difícil de ser, de lidar. Seja uma boa filha, uma boa pessoa mesmo, sabe? Quando você vive com uma postura agradável dentro do seu lar, seja essa pessoa. A Bíblia nos instrui que nós devemos buscar a paz na nossa casa. Então, seja uma pessoa de paz, mas seja uma pessoa posicionada. Não seja omissa, não seja conivente ao erro, não fique calada quando você vê que tem que falar. Cuidado. Porque quando você ver as consequências ruins vierem para o seu casamento, para os seus filhos, familiares, não adianta reclamar. Então, se posicione com sabedoria na sua casa. Combinado? Então fique atenta, avalie se você está sendo uma boa esposa, se você está sendo uma boa mãe, se você está sendo uma boa filha. Fique atento porque a palavra de Deus nos instrui e nós precisamos ter essa atenção. A terceira coisa que a Bíblia também nos instrui aqui nesse capítulo 19 de Provérbios é o que está escrito no versículo 15. Olha só o que está escrito no versículo 15. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Preste atenção. A Bíblia nos instrui, Provérbios 19, no versículo 15, fala pra gente não viver na preguiça e na procrastinação. Muitas pessoas estão vivendo na preguiça, deixando para depois, deixando para amanhã, deixando para daqui um mês, deixando daqui um ano, coisas que era para fazer hoje, para fazer agora. Ficam de preguiça, ficam passando o tempo, ficam procrastinando coisas importantes com outras que não são importantes. A Bíblia nos instrui que se você não fizer, se você não plantar, se você não trabalhar, você vai passar fome.
não virá o recurso, não virá o dinheiro, não virá o seu sustento. Então, cuidado com a enrolação, a procrastinação. Fuja disso, porque é uma instrução bíblica. Se você quer viver uma vida abundante, próspera, quer ter o recurso nas suas mãos, quer ver uma casa abundante, seja uma pessoa trabalhadora, honesta no seu tempo de trabalho. Não durma quando tem que estar acordado. E não fique acordado quando você tiver que dormir. Aprenda a trabalhar no tempo certo, na hora certa e da forma correta. E não fique roubando o seu tempo com outras coisas. Então vigie, preste atenção, você tem trabalhado de forma correta, você tem sido de fato uma boa trabalhadora, você tem exercido de fato o seu papel de forma adequada. A Bíblia nos instrui. Se você não trabalhar corretamente, não adianta reclamar depois e falar, mas não tá vindo dinheiro, mas eu não tô conseguindo. Avalie, você talvez não está fazendo o seu trabalho de forma adequada, talvez você está sendo totalmente incoerente com sua forma de trabalhar e isso virá a consequência. Então, cuidado. Olha só o que Provérbios nos instrui. Então, a gente está aqui hoje numa instrução de vida para você analisar, para você avaliar e com isso fugir das consequências ruins e não culpar a Deus pelas coisas ruins que você vive ou está colhendo, né? Ou colherá no futuro. Então, fique atento a isso. E a quarta orientação que nós encontramos está no versículo 9 e no versículo 22. No versículo 9 diz assim: a falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. E no versículo 22, o que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Olha só, pega essa orientação. Nós já estudamos aqui também, na série Armadilhas Espirituais, sobre você cair na armadilha da mentira e do engano. E é justamente isso que nós encontramos aqui no capítulo 19 de Provérbios. Quando você permite que sua vida viva numa mentira, num engano, você acaba perdendo as bênçãos de Deus. Deus, ele abomina a mentira. E, consequentemente, ele abomina a mentira, você acaba sofrendo as consequências de não ter as bênçãos do Senhor. Então, cuidado com essa história de eu vou fingir aqui, eu só vou enganar, não, eu só vou disfarçar aqui, ninguém precisa saber, não, vou ficar quietinha, não vou contar nada pra ninguém, vou esconder isso aqui, isso aqui é pequenininho. Cuidado com mentiras, porque mentira pra Deus não tem tamanho, mentira pequena ou mentira grande é mentira e Deus abomina e virão as consequências. Então, se você não quer sofrer consequências por mentiras que você conta, por fingimentos que você vive, por histórias que você esconde, por coisas que você não quer reconhecer a verdade, você pode lá na frente sofrer grandes consequências e não adianta culpar a Deus, porque são consequências das mentiras que você permitiu entrar na sua vida. Então, não seja uma pessoa que vive na mentira, não seja uma pessoa que vive no engano e não use nunca a mentira como justificativa para se aliviar, para se esconder, para não assumir sua responsabilidade. Não transfira sua responsabilidade para outros ou até mesmo criando histórias como se você quisesse escapar daquilo que você fez. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva, ambos erraram, ambos pecaram. Mas a primeira atitude de Adão foi a mulher que tu me destes, culpou a Deus, jogou a culpa para Deus. Ele não quis assumir a verdade de que ele tinha errado também. Ele fala que ele errou porque a esposa fez ele errar. Então isso é uma mentira que ele mesmo estava se contando. Porque se ele errou é porque ele também queria. Ele também ficou interessado. Então quando a gente falta com a verdade de reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, a gente acaba culpando a Deus, levando a culpa para Deus, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Então não seja como Adão, que levou a culpa para Deus, falando que ele só errou porque Deus criou Eva e Eva que fez ele pecar. Essa é a pior mentira que nós podemos nos contar. É falar que nós erramos porque outra pessoa nos levou a errar. Cuidado, não caia nesse engano. Combinado? E nós vamos agora para a última instrução que você precisa ter atenção na sua vida. E nós vamos ver essa instrução no versículo 27, que diz assim: filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Qual é essa instrução? A instrução é: não se afaste de Deus e do estudo de sua palavra. Não se afaste da palavra de Deus. Não se afaste da presença de Deus.
Não faça isso na sua vida, porque se você fizer, você vai cair e você vai viver longe das bênçãos do Senhor. Então, muitas pessoas caem na mentira, caem na procrastinação, no erro, caem muitas vezes na insensatez em seu posicionamento e nas suas casas, vivem constantemente errando, vivendo totalmente essas coisas que nós falamos que não são interessantes elas viverem, porque elas se afastam da presença de Deus. E quando nós não estamos na presença de Deus, nós não somos constrangidos em identificar aquilo que nós podemos melhorar. Nós achamos que estamos fazendo certo quando estamos fazendo errado. E aí, isso leva a gente para o buraco. Então, se você não quer cair no buraco, se você não quer esquecer dos ensinamentos de Deus, você tem que estar ligado nisso todos os dias, constantemente. É o que a palavra diz. Se você se afasta, se você para de estudar, se você para de ter esse contato com Deus um dia, já é o suficiente para você esquecer. Por isso que tem que ser todos os dias. Por isso que a dopamina aqui são todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo, eu imagino que você faça também. Eu só não faço de sábado e domingo para deixar essa liberdade, você fazer no seu tempo, você e Deus. Mas isso não quer dizer que é só de segunda a sexta que a gente vai estudar a palavra. Use o seu domingo, use o seu sábado também, para você ter esse tempo com Deus de estudo da palavra. Mas, entenda, não adianta fazer um dia, ser aplicada num dia e voltar daqui só 10 dias para estudar. Todos os dias. A Bíblia é muito clara. Todos os dias você tem que estar ligado, senão você vai esquecer os ensinamentos. E aí, você consegue avaliar na sua vida se você realmente tem praticado essas coisas ou você, na verdade, tem feito totalmente o oposto? Você tem, de fato, vivido aí uma atitude ou tendo uma atitude afobada constantemente, está sempre sendo insensata na sua casa, vive na preguiça, na procrastinação, está entrando no engano, na mentira, afastando cada vez mais da palavra de Deus. Um dia vê, outro dia não, um dia vê a dopamina, no outro dia já não vê. Aí daqui 10 dias lê a Bíblia de novo. Cuidado, gente. Essa é uma atenção que você precisa ter se você quer de fato viver as bênçãos do Senhor e parar de culpar a Deus com coisas que acontecem na sua vida. Deu para entender? Agora vamos fazer a nossa oração do dia? Senhor, muito obrigada por essa palavra. É uma palavra de instrução, de correção, de admoestação para as nossas vidas. Embora seja muito difícil, às vezes, a gente reconhecer nossas falhas, nossos erros e responsabilidades das nossas ações, nós pedimos para que o Senhor nos ajude a viver, de fato, a transformação genuína que nós precisamos. E aqueles que estão aqui, Pai, com dificuldade de reconhecer aquilo que precisam melhorar, que o Senhor possa abrir a mente, o coração, fazendo compreender as dificuldades e aquilo que é necessário ser transformado dentro de nós. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, assuma a responsabilidade diante de tudo isso que você ouviu da seguinte forma. Você vai digitar isso aqui. Não vou mais fugir das minhas responsabilidades. Esse é um compromisso que você assume diante de Deus e também das testemunhas que estão assistindo esse vídeo. Digita aqui. Não vou mais fugir das minhas responsabilidades. Não fuja. Assuma as suas responsabilidades e deixe Deus trabalhar no seu coração para que dia após dia você seja transformado. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!